Bom dia, pessoal. Então, hoje o conteúdinho é uma das últimas partes dentro de tabela periódica, as propriedades periódicas e aperiódicas da tabela. É um conteúdo que ele é um pouco decoreba, então a gente vai ver que as propriedades vocês teriam que decorar, para que lado que ela aumenta, para que lado que diminui. Isso é importante dentro do conceito de propriedades periódicas e aperiódicas. Eu apresentarei para vocês as principais propriedades periódicas, explicando o que elas são e como que elas funcionam. E um exemplo de como que é mais cobrado disso. Tudo bem? Então, propriedades periódicas e aperiódicas. Então vocês sabem que essa aqui é a tabela periódica atualizada de Dmitry Mendeleev, né? Então os elementos químicos eles vão de 1 a 118, representando aqui também a série dos lantanídeos e actinídeos, que ficam aqui nesta parte da tabela periódica. Você pode ver, ó, que também o número atômico ele é periódico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, continua nessa sequência aí até chegar no número 118. A gente vai utilizar ela porque é uma propriedade dela que nós vamos estudar. Então, o que são as propriedades periódicas? São aquelas que aumentam à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. Vocês podem ver que elas seguem a sequência do número atômico. Então, as periódicas são assim. E as aperiódicas, elas seguem uma sequência específica delas. Não à medida que o número atômico aumenta, mas segue uma sequência lógica, química, física, para expressar o quão ela aumenta ou diminui. Então, as principais propriedades periódicas são essas: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, reatividade, propriedades físicas, como por um exemplo a densidade e a temperatura de fusão e ebulição. Então, primeiramente, o que vem a ser o raio atômico? Ele é o tamanho do átomo. Então, o átomo, quanto mais camadas tiver, maior. Também tem uma característica específica dos átomos. Por causa da questão do aumento do número de prótons, dentro do mesmo período, dentro de quando ele tem o mesmo número de camadas, surgem atrações e repulsões. Repulsões próton-próton, elétron-elétron, atrações próton-elétron, e fazem com que este tamanho do átomo seja maior para átomos que estejam mesmo com o mesmo maior número de prótons dentro do período. É o que vai ser representado aqui, ó. Olha, o tamanho do átomo ele aumenta para a esquerda e para baixo. Então, dentro da tabela periódica que nós temos aqui, ó, quem tem de toda a tabela o maior raio atômico, o maior tamanho é o frâncio. Pode ver que a família 1A aqui é que tem maior tamanho, maior raio. E aqui o menor raio vai ser do elemento à extrema direita superior, que é o L, tá bom? Então você teria que traçar um comparativo. Então num exercício lá perguntaria, entre o hélio e o frâncio, quem tem maior? Então raio atômico, quem está mais no cantinho aqui de baixo, é o maior raio atômico, que é o tamanho do átomo. Tamanho que o átomo tem medido em angstrom, geralmente. Energia e potencial de ionização. Então, eu tenho um determinado elemento e eu vou fornecer energia para retirar um elétron no estado gasoso. Então, essa é a energia de ionização. Energia para retirar um elétron do átomo no seu estado gasoso. Então, quanto maior essa energia, significa que é mais difícil de tirar este elétron deste elemento, obviamente. Então, isso é a representação. Olha, um determinado metal, por exemplo, fornecer energia para retirar um elétron, ficar um cátion ali e liberar esse elétron. Então, a energia de ionização também, ó, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a energia de ionização. Então, ela é inversa da questão de tamanho do átomo. Justamente porque, olha, imaginem, ó, o hélio tem só 2 elétrons. Para eu tirar um elétron dele é muito difícil. Além disso, os gases nobres são extremamente estáveis. Eles têm uma tendência de não perder essa estabilidade. E assim a sequência também segue para a família 7A, 6A, 5A. Então a família 7A ela tem tendência de receber elétron.
não de perder um elétron, né? Então, por isso, seguindo, aqui nós temos o aumento do raio da energia de ionização à direita e para cima. Quem tem a maior energia de ionização será o hélio, aqui ó, no canto superior direito. Próxima propriedade, afinidade eletrônica, eletroafinidade, ela não é tão discutida, mas ela tem que ser apresentada como propriedade que é bem importante dentro do conceito químico. Energia liberada quando o átomo no estado gasoso captura um elétron. Então é quando ele perde energia para perder, aqui é o contrário, quando ele recebe um elétron, né? Então daí seria as propriedades antagônicas àquelas que foram apresentadas para vocês. Olha. Então, afinidade eletrônica. Quem tem maior tendência de ganhar elétrons, tá bom? Então, quem seria? Olha, quem está mais acima e do lado direito. Então, se pegasse um elemento mais à esquerda e um elemento mais à direita, aquele que estiver mais à direita é sempre aquele que tem maior afinidade eletrônica. A família 8A não participa, os gases nobres não participam, vocês podem ver. Então, os gases nobres não têm nenhuma afinidade eletrônica. Todo o restante da tabela participa. E quem estiver mais próximo do canto superior direito, que não seja um gás nobre, ou seja, o flúor aqui, é quem tem a maior afinidade eletrônica. E quem estiver mais no canto inferior aqui é a menor. Então, aqui é a maior afinidade eletrônica. À direita e acima. Essas flechinhas elas são bem importantes para mostrar justamente para que lado que está aumentando para você poder comparar. E você teria que, se fosse cair numa questão de vestibular, decorar essa sequência aí. Então a força de atração exercida sobre os átomos é a chamada eletronegatividade. É assim, os átomos eles têm uma tendência de capturar, de roubar elétrons. Então, quanto mais ele tem uma tendência de roubar elétrons, deve pegar para si os elétrons, essa força de roubar elétrons para ele é chamado de eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é isso, é a tendência dele pegar para ele, ele quer os elétrons para o lado dele. Então, todos os elementos têm elétrons, e tem alguns elementos que têm a tendência de puxar os elétrons dos outros quando eles estão fazendo uma ligação. Então, isso é chamado de eletronegatividade, é essa força de atração de elétrons. A eletronegatividade é uma das propriedades mais importantes que explicam várias propriedades químicas, como por um exemplo as ligações, as interações do nosso cotidiano, que serão vistas em outros conteúdos, mas explicam por um exemplo por que um osso, por um exemplo humano, é tão forte. Explicam por que tem uma tendência de formar o sal de cozinha, por que o sal é desse jeito, quais as propriedades que tem o sal de cozinha, e outros sais e outras propriedades. A solubilidade, tudo é explicado em termos de eletronegatividade. É uma propriedade das mais importantes dentro da química. Tanto que os valores deles, em outros momentos, eles têm que ser passados. Não só o entendimento de quem é maior, que também é importante pela questão, por exemplo, de definir a acidez e a basicidade de compostos, pela tendência de receber ou doar elétrons, mas também pela questão de determinar se a ligação ela será com caráter mais iônico, covalente. Você tem que saber também o valor dessa eletronegatividade. Mas nesse momento a gente está fazendo só uma análise qualitativa. Então, a gente só quer saber quem é maior e quem é menor. Para isso, assim, ó, a eletronegatividade ela é menor no canto inferior esquerdo. Os gases nobres não têm uma tendência de capturar esses elétrons, de roubar esses elétrons, então eles não participam. Qualquer gás nobre ele não tem eletronegatividade. E todos os outros elementos aí vão participar. E quem tiver mais no canto direito tem maior eletronegatividade. Ó, vocês podem ver que aqui ó, os elementos da família 7A, os halogênios, são os mais eletronegativos. Olha. E aqui nós temos elementos como o oxigênio, por exemplo, também que é bem eletronegativo. Nitrogênio, carbono. Então, quem tiver mais próximo do canto aqui direito, de cima, que não seja gás nobre, tem maior eletronegatividade. Você imagine assim, ó, comparando o flúor com o cloro, por um exemplo. O flúor tem 9 elétrons no seu estado normal.
O cloro já tem 17, então ele tem 9, ele tem menos. Então ele quer, porque ele quer roubar esse elétron para ficar com um a mais. Então a tendência, quanto menor o elemento, é ter uma eletronegatividade maior mesmo. Por isso que ela aumenta para cima. E na família 7A, porque a família 7A está mais próxima da 8A e quer ficar estável logo. Por isso que ele quer ganhar esse um elétron aí. Agora vamos para as propriedades físicas dos elementos. Que elas são elas escrevem um caráter aperiódico, na verdade. Então, primeiro conceito, densidade. Vocês lembram que densidade é a massa ocupada em um certo volume, tá bom? Então, aqui a densidade, ela aumenta para baixo e para o centro. Então, vocês podem ver aqui, ó, o elemento mais central para baixo dos elementos que são encontrados na natureza normalmente, não os elementos artificiais, que são aqueles que são colocados aqui, ó, no último período, aqueles que são colocados só em laboratório, a partir do elemento 102, 100, os elementos eles são criados em laboratório para durar alguns míseros segundos na natureza. Dos elementos que você consegue encontrar, nós temos o ósmio. O ósmio é o elemento mais denso da tabela. Se a gente fosse esquecer do conceito científico, diria que ele é o mais pesado. Mas ele não é peso. Peso o que é? A força que está sendo exercida com relação à gravidade do local. Então, mas é assim. Se eu pegar, olha, 1 ml de ósmio, ele vai ter 22,7 gramas. Então seria 22,57 quilos por litro. Então você imagina a quantia que ele é pesado, claro, porque daí ele vai ocupar uma massa num certo volume. Mas o conceito correto é, quando eu estou expressando no mesmo volume, é denso. Ele é muito denso. Se você for pegar ele na mão, você vai sentir ele muito denso, muito que a massa ocupada dele no certo volume, ele é pequeno e é muito pesado pelo volume que ele ocupa. Por isso que ele é chamado de muito denso. O elemento ósmio é extremamente denso. Tem gente que diz, mas e o chumbo? O chumbo tem densidade menor que ele. Todos os outros elementos têm densidade menor que ele. O ósmio é o mais denso. Ele é usado em implantes dentários, inclusive, o ósmio. Tá bom? Então, essa é a propriedade de densidade. Se a gente fosse comparar a densidade, teria um elemento aqui, no canto direito, um elemento aqui e um elemento aqui. Qual seria maior? O que estiver mais no centro e mais para baixo. Sempre é assim para a gente traçar um comparativo de propriedade periódica ou aperiódica. Por isso as flechinhas são muito importantes. Último exemplo. Última propriedade importante aqui, temperatura de fusão e de ebulição. Temperatura de fusão, para quem não lembra, é a temperatura que a substância passa do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, que é a mesma temperatura, né? E temperatura de ebulição é a temperatura da transformação do estado líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, que é a mesma temperatura. Então, as substâncias elas têm temperaturas fixas dependendo das suas características. E os elementos químicos também têm temperaturas de fusão e de ebulição fixas, que são determinadas e explicadas através das propriedades periódicas. Então, esta aqui é a propriedade periódica, olha só. Então, olha, da família 1A e 2A, a gente determina separadamente. Família 1A e 2A, a temperatura de fusão e ebulição aumentam para cima. Então, se tivesse vários elementos aqui, quem estivesse mais acima teria a maior propriedade periódica de temperatura de fusão e de ebulição. Das outras famílias, começando aqui das famílias B até as famílias A, todas elas têm característica de ser mais para baixo e mais no centro. Aqui próximo daqui seria a maior temperatura de fusão e de ebulição. A gente está determinando de um elemento sozinho. Se a gente fosse pensar em termos de todos os conceitos de temperatura de fusão e ebulição, o elemento
que mais seria o carbono que está aqui. Mas por quê? Porque o carbono tem uma propriedade muito interessante, que é estudada dentro da química orgânica, que é formar cadeias. Então são centenas de milhares de átomos de carbono para formar, por exemplo, um forno de grafite. O forno de grafite consegue superar essa temperatura do mais alto aí dos metais aí. Mas é porque o carbono tem a propriedade de formar cadeias. Nós vamos determinar de somente um elemento, de somente um átomo deste elemento. O elemento que vai estar aqui embaixo, que tem a maior temperatura de fusão, vai ser o tungstênio. 3.410 graus Celsius aproximadamente é a temperatura que ele vai se fundir, que ele vai deixar de ser sólido e vai passar a ser líquido. Por isso que ele era usado naqueles focos de iluminação, porque ele suporta uma alta temperatura. Hoje em dia se usam-se as lâmpadas LED, mais econômicas, muito melhores do ponto de vista sustentável. Mas se nós formos analisar a questão aí de suporte que foi feito ao longo da ciência, ao longo dos tempos, nós percebemos que o tungstênio ele foi utilizado porque ele brilhava, ele incandescia com a presença de temperatura e ele não fundia. Por isso que ele era usado muito naquelas molinhas, naqueles foquinhos, o tungstênio. Então, quanto mais aqui embaixo, central de todas as famílias, exceção da família 1A e 2A, nós temos a maior temperatura de fusão e ebulição. E o tungstênio é o maior da natureza. Então vamos lá. Agora um exemplinho para fechar a aula. Da Mackenzie, olha só. Qual a alternativa na qual o átomo citado tem maior potencial de ionização? Como que eu resolvo esse exercício aqui? Então eu tenho que ver lá, ó, maior potencial de ionização. Então eu tenho que ver, ó, maior potencial de ionização. Vou voltar lá nas propriedades. Tem que lembrar de todas as propriedades, ó. Afinidade eletrônica, ó, potencial de ionização. Quanto mais no canto aqui, maior. Decoraram aí? Olha só. Energia de ionização. Quanto mais no canto, maior. Energização é bem batido em termos de vestibular, sabe? Vamos voltar lá na pergunta então. Olha, berílio, carbono, oxigênio, flúor ou hélio? Então a gente vai voltar na tabela periódica, ó. Então aqui, ó, é a propriedade. E a gente tem que ter uma tabela para poder comparar, né? Quem tá mais no canto. Daí a gente vai voltar lá na tabela. Olha, berílio está aqui, ó. Quem tiver mais no canto aqui é maior, ó. Berílio, carbono, oxigênio, flúor ou hélio? Quem é maior? O hélio, que está mais no canto aqui, ó. Se nós fôssemos analisar, o berílio seria o menor, depois o carbono, depois o oxigênio, depois o flúor e por último o hélio. Porque quem está mais próximo do canto aqui tem maior energização, quem está mais distante dentre os citados é o menor. Ok, gente? Então a gente encerra essa propriedade aí periódica. Tudo de bom, abraço.